Bem, imagino que todo mundo aqui conheça o Godzilla, certo? Com certeza é um dos maiores ícones não só da história do cinema, mas também de toda a cultura pop no geral. E não é à toa. O Rei dos Monstros já marca presença nas grandes telas desde a sua estreia lá em 1954. E claro que nesse enorme catálogo de quase 40 filmes teriam os bons, os ruins, os péssimos e Godzilla's Revenge. E eu, como um fã da franquia, decidi ranquear do pior ao melhor os 15 primeiros filmes do Lagartão. Esses que são conhecidos como a Era Showa, indo de 1954 até 1975. E lembre-se, essa lista é totalmente baseada na minha opinião e gosto sobre os filmes. Eu não vou estar levando totalmente em consideração apenas os termos técnicos. E quem sabe no futuro eu classifique também os filmes lançados posteriormente, hein? Então, sem mais delongas, vamos começar. Número 15, Godzilla's Revenge. E olha só quem tá na última colocação, surpreendendo um total de 2 pessoas. Godzilla's Revenge, esse que tem a fama de não ser só o pior da Era Showa, mas também o pior de toda a franquia. O pulo do gato aqui é que esse filme é voltado para o público infantil. E como consequência nós vemos ele do ponto de vista de um pivete. Pivete esse que é tão carismático que tem como sua única personalidade sofrer bullying. E o que isso tudo tem a ver com Godzilla, você me pergunta? Então, nada! E aí que surpreendentemente o pirralho nos apresenta uma outra característica. Toda vez que ele dorme, ele sonha que tá na Ilha dos Monstros, e lá ele vê alguns monstros, incluindo Godzilla. Nesse filme a presença do Rei dos Monstros tem tanta importância quanto um literal pensamento. Mas o Godzilla não é o kaiju principal aqui. No lugar dele entra o seu filho, o Minilla, que, meu amigo, pode deixar que eu falo de você logo mais. Bom, o Minilla também sofre bullying de um monstro chamado Gabara, que, puta merda, é o monstro mais tosco que a franquia já nos apresentou, viado. E assim forma-se a ligação do Minilla e o pirralho. Acho que ficou claro que esse filme é só um filme infantil de conscientização contra o bullying, e não quer ser nada além disso. Ele até tem umas cenas aqui e ali do Godzilla lutando, mas são todas reutilizadas dos últimos filmes e não são nem as melhores. As poucas cenas inéditas aqui é basicamente do Minilla apanhando do Gabara, que sinceramente são bem bucha. De verdade, isso tá mais pra um compilado de lutas do Godzilla com pitadas de conscientização ao bullying. Então, se você quer ver umas cenas de luta do Lagartão e só tem tempo pra um filme, vê um vídeo no YouTube, isso aqui não vale seu tempo não. Número 14, Godzilla Raids Again. E a qualidade continua bem triste. Em 14º lugar, temos esse que não só é o segundo da saga, mas também carrega a honra de ser o primeiro onde o Lagartão enfrenta um outro monstro. Ele nos apresenta o Anguirus, o primeiro rival do Godzilla e posteriormente o seu melhor amigo. Mas os elogios que eu tenho para esse filme duram literalmente 20 segundos. Contextualizando, o que matou esse filme aqui é o fato de que antigamente, quando uma produção fazia sucesso, os caras corriam para fazer uma sequência o mais rápido que eles podiam, que é o caso do nosso garotão aqui, que foi lançado literalmente uns 5 meses depois do seu antecessor. E o resultado, o que você acha, cara? É claro que é uma merda. Como esse daqui é um dos primeiros filmes onde tem uma cena de luta entre os kaijus, os caras não sabiam muito bem como fazer isso, e alguém achou que era uma ótima ideia acelerar a cena de briga deles. E aí fica essa tosqueira aí que vocês estão vendo agora. Mas viado, eu não vou mentir, eu acho hilário esses dois se estapeando e caindo pelos cantos. Eu não sei se eu tenho um riso muito frouxo, mas fala pra mim se você consegue manter a postura vendo isso aqui. Ó o cara, meu! Ô louco! Olha o que o cara faz, bicho! Mas aí que tá, vocês acreditariam se eu falasse que essa galhofa é a melhor coisa do filme? Pois acredite, porque como isso aqui faz falta depois de uns minutos no filme. E o porquê? Simplesmente porque a luta é finalizada na metade da história. Aí eu te pergunto, o que um filme de kaiju tem a oferecer quando o clímax é resolvido faltando 40 minutos pro final? Cenas de humanos. E meu amigo, pensa numa sequência intragável. De verdade, essa segunda parte do filme é tão chata que ele foi o único dessa lista inteira que eu precisei acelerar nos últimos momentos porque tava tão interessante quanto ver tinta secar.
E por conta disso eu cogitei muito em colocar o Raids Again em último lugar, porque a última coisa que um filme tem que causar em quem tá assistindo é sono. Mas como ele trouxe umas cenas inéditas e um monstro que é completamente novo e realmente legal, ele se livrou, mas por bem pouquinho. Número 13, Godzilla vs Zebra. Ok, a partir daqui os filmes são menos intragáveis, mas ainda não são bons. Eu gosto de chamá-los de trio foda-se, porque essa foi a melhor palavra que eu encontrei para resumir eles. E dando início ao trio foda-se, a gente tem o melhor exemplo deles, Godzilla vs Zebra. Nesse filme a gente acompanha um cara que tem o drama do seu irmão ter desaparecido, e para ir à sua procura ele rouba um barco e sai pelo mar navegando até ser atacado por uma lagosta gigante, a Ébria. Dessa forma, o barco para numa ilha que seria deserta se, além de uma organização criminosa, ela também não abrigasse o Godzilla tirando um ronco. A trama em si é ruim? Não exatamente, mas ela não é forte o bastante para segurar o filme nas costas sozinho. E por que isso é um problema? Porque o Godzilla passa uns 70% do filme dormindo. E nesse tempo, tome cena de humano, porque ele só vai acordar depois de uma cota para ter uma luta com a Ébria, que até que é interessantinha, mas não compensa o tempo perdido não. Acho que o problema desse filme é que ele desperdiça muita ideia boa. Ele tem boas tramas no roteiro, mas nossa, são muito mal implementadas. Os próprios monstros parecem mais participações especiais do que qualquer outra coisa. Inclusive eu nem citei, mas além dos dois monstros que eu comentei, a Mothra também dá as caras aqui. Pois é, maneiro, só que eu não comentei nada porque a safada só aparece nos últimos 10 minutos de filme. Então nem se eu quisesse tirar leite de pedra, eu ia conseguir. E essa piriguete ainda tem a cara de pau de aparecer no pôster do filme. Aliás, uma curiosidade que provavelmente é mais interessante do que o filme inteiro, é que no começo era previsto que essa produção acompanhasse o King Kong ao invés do Godzilla. Mas a Toho não conseguiu os direitos do Kong e meteu o lagartão no lugar. O que é uma pena, porque eu acho que o filme seria bem mais marcante e memorável se o macaco fosse o protagonista. Bom, pelo menos explicaria a cena nada a ver do Godzilla se apaixonando pela moça aqui. Os caras nem tentaram mudar o roteiro depois que tiraram o Kong também. Ah, mas tá lá, o Godzilla pedindo o zap da cocota. Número 12, Godzilla vs Megalon. Esse filme é estranho. Contextualizando, durante a produção dele, a Toho pediu para que os fãs mandassem ideias de monstros para aparecer no filme. E assim, nascidos dos fãs, conhecemos Jet Jaguar, um robô bem naipe Ultraman. E eu espero que você tenha gostado dele, porque esse Power Ranger não vai ficar só muito presente durante o filme, como vai também substituir o Godzilla por boa parte dele. E olha, se você achou isso ridículo, aguenta aí, porque essa não é nem a pior parte. Porque tem algo que consegue ser ainda mais tosco que o Godzilla ser secundário no próprio filme. Senhoras e senhores, conheçam Megalon, um novo monstro enviado por uma civilização subterrânea logo após declararem guerra contra a superfície. E ele é um kaiju com bastante potencial. Desperdiçado, porque pensa num bicho merda. De verdade, esse boiola não faz nada além de apanhar o filme inteiro. Ele é um monstro tão piroca que precisaram colocar ele contra o Jet Jaguar em vez do Godzilla, porque eu tenho certeza que se esse cara cai na mão do nosso calango, ele volta virado do avesso. É uma pena, porque o Megalon até que tem um visual bem maneiro, só que não adianta nada você cuspir bombas se de alguma forma elas ainda voltam na tua boca. Meu amigo, você é um boçal. Eu acho que a gente nem precisava do Jet Jaguar pra bater nele, porque é questão de tempo pra esse porra morrer sozinho. Em certo momento eles até chamam o Gigan pra dar uma mão pra ele, o que é uma boa ideia, porque as melhores cenas são realmente com o próprio. Mas infelizmente não carrega o filme só. O Godzilla é tratado quase como um secundário. O Megalon é um bosta e o Jet Jaguar, embora seja interessantinho, dá uma boa infantilizada no filme. Inclusive, agradeçam por eu ter colocado o tema principal do filme como a música de fundo dessa parte do vídeo, porque a outra opção era o tema do Jet Jaguar. Jet Jaguar, Jet Jaguar, Jaguar. Mas apesar de tudo, esse filme tem simplesmente a melhor cena da franquia inteira. Apenas contemplem. Vai tomar no cu, isso aqui é muito bom. Anotem o que eu tô dizendo, eu ainda vou tatuar o Godzilla dando voadora no meu braço.
Número 11, Godzilla vs Ghidorah. Ai, esse aqui é engraçado. Godzilla vs Ghidorah é provavelmente o filme mais trashzão da série, mas pelos motivos certos. Bom, esse garotão aqui tem como objetivo conscientizar sobre a poluição no planeta. E que forma melhor de fazer isso se não com um monstro feito de poluição, hein? Esse é o Ghidorah, um kaiju que não é só feito de poluição, como também se alimenta e evolui cada vez que a consome. E apesar de no começo eu ter achado esse monte de lixo e chorume meio tosco, com o decorrer do filme eu aprendi a abraçar a sua esquisitice. Ele é bizarro pra caralho, mas funciona perfeitamente bem pro enredo. Porém, ele não é nem o maior motivo do porquê que o filme é meio trash. Sacou? Trash, poluição, né? Acho que esse prêmio vai mais pela sua montagem, tá ligado? Não sei se é influência dos anos 70 que tinham uns recém-entrado, mas esse filme tem umas cenas meio deslocadas de uma rave bem louca. Umas sessões psicodélicas com a música tema e afins. Tipo, essa clássica cena do cara na rave vendo todo mundo com a cabeça de peixe. Na moral, não sei quem tem mais ácido na cabeça, o Ghidorah ou esse caba. Tá doidão de ácido, mané? Fora as vezes que o filme acha uma boa nos deixar vendo nada além de lixo, esgoto e essas nojeiras aí. Isso é realmente necessário pro produto final? Quer dizer, eu sei que o filme é sobre conscientização da poluição e tal, mas você não me precisa mostrar uma foto de um koala pegando fogo pra eu entender que queimada na floresta é ruim. Algo esquisito, se é que dá pra falar alguma coisa desse filme que seja normal, é que ele geralmente é lembrado como um dos mais infantis da série, mas ao mesmo tempo tem umas cenas bem perturbadoras em um filme do Godzilla. Tipo as pessoas literalmente apodrecendo até os ossos com a influência tóxica do Ghidorah. Quer dizer, é meio gráfico pra uma criança, não? Se bem que eu acho que eles não estão ligando muito pras crianças não. Tipo, tem essa cena aqui de um bebê literalmente soterrado em lama. Apesar de eu não considerar esse filme ruim, tem dois pontos que eu queria comentar. Pra começar, quem é o sonoplasta desse negócio? Por algum motivo eles tiveram uma ideia meio curiosa de deixar algumas das cenas dos monstros sem trilha sonora nenhuma. Tipo, até em uma das lutas do Godzilla e do Ghidorah não tem música de fundo. Apesar de não incomodar muito, fica uma situação meio estranha, sabe? O Godzilla olhando o Ghidorah olhando o Godzilla e você olhando os dois. E sim, é tão desconfortável quanto você pode imaginar. Mas, meu amigo, o silêncio se torna uma bênção quando a gente descobre a verdadeira pior coisa desse filme. É uma coisa que não tem defesa, não tem explicação e eu duvido até que tenha bom senso. E essa coisa se chama pivete. Lembra daquele pentelho lá do Godzilla's Revenge? Aquele que eu conseguiria contar nos dedos de uma mão quantas pessoas gostam dele até se eu fosse um cotoco? Parece que eles não aprenderam com a lição daquela bosta e trouxeram novamente um pirralho. Aquele era sem sal, esse daqui é gasguito. Puta que pariu, 70% do roteiro desse moleque é gritar. E não basta só ele ser gasguito não, ele ainda tem a voz da Chiquinha, tá ligado? Minha nossa, mas cada rugido do Godzilla parecia um ASMR do lado desse moleque. Mas apesar da tosqueira, eu ainda considero ele um filme bom. E ele faz bem o seu trabalho de conscientizar sobre a poluição. Pelo menos ele saiu bem melhor do que a conscientização sobre o bullying que a gente teve lá atrás. Número 10. Destroy All Monsters. E aqui tá ele, o tal filme mais épico da era Showa, o tão surreal crossover, a união de vários monstros num só lugar. Esse deve ser o auge da série, né não? Mais ou menos. Destroy All Monsters, pessoal. Dentre todos os filmes da era Showa, ele é de longe um dos mais hypados, adorados e tudo que é bom que termina com A. Mas por que isso? Bem, esse daqui foi inicialmente pensado para ser o último filme do Godzilla. Apesar de hoje a gente saber que ele não tá nem perto de ser o último, na cronologia oficial da era Showa, ele ainda se passa após os próximos filmes. Isso porque nesse enredo os acontecimentos se passam no distante e longínquo ano de 1999. Sim, amigo, você é velho. E para terminar com chave de ouro, ele nos entrega uma ideia muito boa. Nele, vários kaijus estão vivendo juntos na Ilha dos Monstros. Sendo eles os seguintes: o Godzilla, o Anguirus, o Rodan, a Mothra, a Amanda, o Gorosaurus, o Baragon, o Minilla e a Kumonga. E tem o Varan também, que eu esqueci de comentar porque a cena dele é tão rápida que se tu piscar tu perde. Assim, eles vivem isolados da civilização, impedidos de apresentar qualquer ameaça. Até o dia que uma raça alienígena vem à Terra e toma controle da mente dos monstros, obrigando eles a atacarem diferentes partes do mundo.
Essa genuinamente é uma ideia muito boa. Ver vários monstros agindo num só filme traz o mesmo hype que eu tive vendo o trailer de Mortal Kombat Armageddon pela primeira vez. Simplesmente não tem como não hypar algo assim. Porém, tem um motivo do porquê que mesmo com uma premissa tão boa, ele não saiu do 10º lugar. Lembre-se que todo filme do Godzilla tem a trama dos humanos, e puta que pariu, esse filme tem facilmente a trama mais arrastada e tediosa desde o Rage Again, cara. E sua progressão é muito lenta e te faz pensar na única pergunta que você não deveria pensar num filme com monsters no título. Cadê a porra dos monstros? Apesar dele te prometer uma caralhada de kaijus, eles demoram uma cota pra darem as caras e protagonizarem boas cenas. E acho que esse é o meu problema com ele. O filme promete muito, mas a maneira que é entregue não valoriza a sua premissa. É como se alguém me convidasse para ir no rodízio de carne dizendo que só teria carne pica, mas quando eu chego lá, o garçom passa umas horas só me trazendo carne de soja. Não sei se servem carne de soja em rodízio, mas enfim, vocês me entenderam. E depois de muito tempo só trazendo carne de soja, me trazem uma picanha. Sacou como, mesmo tendo algo bom no final, a entrega broxou a minha experiência? É mais ou menos esse o caso aqui. Mas claro, fica a critério do espectador se ele acha esse filme decepcionante ou não. Afinal, tem gente que gosta de carne de soja, ou do filme. É claro que isso não torna ele intragável, eu não vou ser hipócrita e não concordar que, apesar da demora, o embate final com 8 monstros num lugar só é sensacional. Eu entendo perfeitamente o porquê dele ser tão popular entre os fãs. Ele realmente tem ótimas cenas. Mas eu não nego que eu gostaria que ele entregasse um pouco melhor as suas ideias para que eu gostasse tanto quanto a comunidade. Número 9. Son of Godzilla. Esse aqui vai ser a maior controvérsia da lista. Ok, eu entendo que o título O Filho do Fulano geralmente vem seguido por uma bomba. Acredite, eu sei bem como é isso. Certa vez eu fiquei acordado até tarde da noite para assistir O Filho do Máscara. Não quero me delongar nisso porque foi no mínimo traumatizante, mas deixa eu explicar o porquê eu pus O Filho do Godzilla aqui. Esse filme, diferente de tudo que havíamos tido desde então, é bem mais leve e até mais voltado ao público infantil. Nele nós acompanhamos um grupo de pesquisadores, esses que estão isolados em uma ilha para comandarem o plano de um dispositivo capaz de mudar o clima. O que ocorre é que nessa ilha habita não só o rei dos monstros, mas em certo momento o seu filho acaba nascendo e... Que porra é essa, meu amigo? Jeová parece o Baby depois de ser regurgitado por uma vaca. Bem, esse é o Minilla, pessoal, o filho do lagartão. Curiosamente não dá pra saber se foi o Godzilla que pôs o ovo ou ele só o adotou mesmo. Só o que dá pra deduzir é que o pobre coitado nasceu prematuro, já que quebraram a porra do ovo na força bruta. O que explicaria ele ter nascido com essa cara que só quem pariu amaria mesmo. Pai, sou bonito como borboleta? Não, você é feio como uma mula. Apesar de ser mais feio que bater na mãe, ele é bem dócil e apegado a seu pai, que merda é essa, rapaziada? Que puta que pariu é essa aqui? Caralho, a cara do maluco. Bem, sabe a mesma vaca que regurgitou o Minilla? Então, ela cagou o Godzilla. Simplesmente não dá pra passar sem falar disso. Esse é provavelmente o pior visual que o lagartão já teve. Vejo muita gente dizendo que o Godzilla aqui tá feio, mas vai tomar no cu, feio sou eu. Se esse filme tivesse vindo depois de Destroy All Monsters, eu apostaria que quem apanhou daquela caralhada de kaiju foi o Godzilla, não o Ghidorah. E o Minilla, que não tá muito na frente na questão de boniteza, também não ajuda muito na apresentação do filme. Mas terminando de falar do elefante na sala, essa produção é bem mais leve que as últimas. Principalmente porque aqui o Rei dos Monstros não ataca nenhuma cidade, tampouco é tratado como um perigo. Ao invés disso, suas cenas de ação são mais enfrentando outros monstros da ilha, os Kamacuras e a Kumonga, unicamente para proteger seu filho. E eu acho que esse é o problema do filme. Ele é bem mais amigável, bobinho e pra família do que o que a gente está acostumado. Apesar do Godzilla ainda ter umas lutas bem maneiras com os monstros, ele foca bem mais em mostrar as interações de pai e filho dos dois principais. São momentos muito adoráveis, eu não vou mentir. Eu ainda acho uma graça o Godzilla bem paizão do ano, tá ligado? Mas, ainda que eu goste, tá faltando alguma coisa.
Sei lá, uma coisinha básica que a gente espera em filmes de kaiju, que é a destruição, talvez. Godzilla aqui não é tratado como uma ameaça, um monstro que tá lá pra destruir Tóquio. Ao invés disso, ele é isso aqui, ó. Mas apesar disso tudo, eu tenho que ser sincero com vocês. E eu tenho um grande apego por essa trecheira aqui. Afinal, eu comecei a me interessar pela série por conta dele. Eu vou explicar. Em uma certa noite, eu tava dando uma olhada nos visuais do Godzilla, até que, inevitavelmente, eu cheguei em Son of Godzilla. E a minha reação ao ver essa coisa aqui não foi cruz credo, esse filme deve ser uma abominação. Ao invés disso, foi mais como... cara... eu preciso ver isso. Tá ligado quando algo é tão ruim, mas tão ruim que fica bom? Exato, no meu caso o Godzilla era tão feio que ao invés de me afastar, ele me atraiu. E foi aí que eu conheci os filmes antigos e me interessei de verdade pela série. Então meio que eu devo isso a essa produção. É bobo, é tosco, mas ainda gosto dele apesar de saber que ele é mais feio do que cuspir na cara de cego e falar que tá chovendo. Número 8. Godzilla vs Gigan. Eu fico triste em pôr esse filme aqui, porque, cara, ele tem tanto potencial, mas vamos por partes. Esse filme nos traz pela 40ª vez uma trama de alienígenas que querem destruir a Terra. E para isso se infiltram entre a humanidade, construindo um parque de diversões e usando uma torre como base. E claro, convocando 2 monstros para atacar Tóquio, sendo o King Ghidorah, já comum dos filmes passados, e um monstro inédito, Gigan. E eu tenho que dar o braço a torcer, eu acho esse bicho muito foda. É uma galinha ciborgue com foices na mão e uma serra na barriga. Esse cara grita ser uma bizarrice extraterrestre. Ele é anormalmente foda. A gente não tinha um kaiju com um design tão inovador e fora da caixinha desde Ghidorah the Three-Headed Monster. Maluco, ele tem tanta personalidade que fica claro que esse filho da puta tá lá só pra zoar mesmo. Ele não tá pela raiva, não tá pra conquistar nada, ele tá só pra tocar o terror. O Gigan é tão foda que o nome dele começa com G, de Goat. A gente podia muito bem trocar Goat por Gigan, ia dar na mesma. Imagina, o Gigan é tão foda que o nome dele começa com G, de Gigan. Enfim, já deu pra perceber que eu adoro essa porra dessa galinha e o filme ganhou muitos pontos só por ter estreado ele. Enquanto esses dois estão arregaçando a cidade, nosso humano lagartão tá lá na Ilha dos Monstros com seu novo melhor amigo, o Anguirus. Pois é, os mesmos dois que há 6 posições atrás estavam se desmantelando na chibata, agora são melhores amigos. Com direito até a cena de conversa e tudo. Tipo, não, sem brincadeira mesmo. Nesse momento eles dialogam com direito a balãozinho de fala ainda. E dá pra piorar, porque na versão americana eles ainda são dublados e realmente trocam uma ideia. Eu tento não gostar, mas essa cena é bizarra demais pra eu dizer que não acho ela do caralho. Mas basicamente é isso aí, um 2v2 do Ghidorah e o Gigan contra o Godzilla e o Anguirus. Calma aí, eu disse Ghidorah e Anguirus? Ah, perdão, eu quis dizer só Gigan e Godzilla mesmo. Por quê? Por causa da quantidade imoral de cenas recicladas. Puta merda, a luta desses 4 tinha tudo pra ser uma das mais épicas da série, mas esse filme tem um sério problema com a quantidade absurda de cenas reutilizadas dos anteriores. Sem exagero, a luta do Ghidorah contra o Anguirus que aconteceu em Destroy All Monsters é repetida quase que inteiramente aqui. E nesse caso não dá nem pra esconder a cara de pau, porque os filmes anteriores se passavam de dia, esse filme se passa à noite. Olha, eu assisti todos os filmes, não é incomum eles reutilizarem cenas, uma aqui, uma ali. Essa é uma prática bem recorrente e comum em longas antigos. Mas nesse caso, chega a incomodar. Sobre o Godzilla, a luta dele aqui é bem legal, principalmente porque ele apanha igual quando pega um bandido roubando na comunidade, tá ligado? Sem brincadeira, dentre os 15 filmes da lista, esse é que o Godzilla mais leva porrada. O pobre coitado tá só o caco aqui. E eu não falo nem do personagem, eu falo da fantasia mesmo. A roupa do Godzilla já não tá no seu melhor estado, e tem umas cenas que dá pra ver nitidamente que ela tá bem capenga.
Mas também essa porra tava sendo usada já tinha uns 3 filmes, é claro que ia ficar desse jeito. Tacava ela na água, na terra, essa desgraça devia ser quente e devia tá fedendo pra caramba isso já. Sem contar que no filme anterior mergulharam essa desgraça em lama, isso aqui devia tá uma carniça, mano. Enfim, tinha tudo pra ser um dos meus favoritos da série, mas esse excesso de cena reutilizada chega a incomodar. Ainda mais pra mim que fui reassistir esses filmes quase que numa maratona e eu conseguia lembrar perfeitamente onde que eu tinha visto tal cena. Infelizmente, isso impede que ele seja melhor. Número 7. Ghidorah the Three-Headed Monster. A partir desse ponto, todos os filmes que eu vou citar daqui pra frente eu recomendaria até pra quem não é tão familiarizado assim com a série. E representando essa linha, a gente tem um dos filmes mais formidáveis e relevantes para a era Showa, Ghidorah the Three-Headed Monster. Apesar dele não ser tão comentado assim, ele ainda é um filme muito importante para a franquia. Como seu maior carro-chefe, ele estreia o novo kaiju King Ghidorah, esse que se tornaria o maior arqui-inimigo do Godzilla durante toda a franquia. Ele tem um design muito maneiro, é um kaiju bem marcante e não só se tornaria um dos mais comentados entre os fãs, mas também um dos que mais retornaria nos filmes adiante. Mas fora o Ghidorah, a gente também tem foco em outros 2 kaijus, exceto Godzilla, a Mothra e o Rodan. Esses que junto do Ghidorah são figurinhas carimbadas da era Showa. Algo legal de se pontuar é que, além desse ser o primeiro filme que traz mais de 2 kaijus simultaneamente, também é o primeiro onde o Godzilla luta ao lado de outros monstros, ao invés de só contra eles mesmo. Apesar de que na primeira metade do filme o Rodan e o Godzilla estão mais interessados em amassar a cara um do outro na porrada mesmo. Até a Mothra chegar e botar moral nos dois da forma mais humilhante possível, cuspindo teia. O que eu gosto nessa cena é que os dois abestados ficam rindo um da cara do outro. Olha lá com o Zé Ruelo. Aliás, já puxando esse gancho, foi a partir desse filme que as próximas produções começariam a ter um senso de humor meio galhofada daqui pra frente. Bom, pelo menos propositalmente, né? Porque, diabos, o Godzilla chega a tomar um raio nas bolas, de graça. Certamente o Ghidorah nunca ouviu o conselho do Cartman. Isso não é legal, não se atira no pinto de ninguém. Parece até que sabiam que ele teria um filho no futuro e tentaram desesperadamente deixar ele estéril. Valeu a tentativa. Mas assim, você não vai ver reclamação alguma saindo da minha boca quanto a isso, até porque o que fez a era Showa ser a minha favorita é justamente essas palhaçadas. No mais, ele é um filme muito formidável, bem interessante pra série, e eu acho muito legal essa iniciativa dele de trazer vários monstros de uma vez só. E vamos concordar, mesmo que seja mais engraçada do que épica, a batalha com 4 kaijus simultaneamente ainda é bem interessante de se assistir. Eu acho esse um dos mais formidáveis e marcantes filmes da era Showa, não só por ter trago pela primeira vez o Rodan junto do Godzilla, mas também por ter estreado o kaiju que se tornaria o seu principal arqui-inimigo. Número 6. Godzilla. Só Godzilla, só. E fora do top 5 por uma posição, nós temos não só o primeiro da série, mas também um dos pioneiros dos filmes de kaiju. Não, ele não foi o primeiro do gênero, mas obviamente ele tem muito peso não só para o cinema, mas para a cultura pop como um todo. Apesar da era Showa ser retratada como a mais tosca e boba da série, a primeira produção é originalmente bem mais sombria comparado ao resto da saga. Inicialmente o Godzilla, a ideia do monstro em si, foi criado como uma forma de personificar as consequências dos bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki, e especialmente a megalomania nuclear que ainda aterrorizava o Japão, tendo em vista que o fim da Segunda Guerra Mundial tinha ocorrido mal fazia uma década. Por conta disso, o Godzilla é tratado com total seriedade do início ao fim. Diferente dos outros títulos da era Showa, esse filme é bem mais pesado, mais melancólico e eu diria até que bem mais profundo. Em termos de enredo, ele é literalmente o mais dramático da série inteira. Ele é literalmente o chega, fica acabou a graça. E apesar do filme ser bem velho, ele tem mais de 70 anos já, tá ligado? Ele continua bastante competente, principalmente nos seus efeitos práticos. Por exemplo, toda a cidade de Tóquio durante as cenas de ataque é na verdade uma maquete. E foram usados vários ângulos de câmera para que o Godzilla pareça muito maior em comparação às casinhas. Godzilla esse que na maioria das vezes é um ator usando uma fantasia, mas quando é preciso que ele faça movimentos mais rápidos ou fluidos, é usado um fantoche, ao invés de acelerar o filme, né, o Rage Again. E até o brilho nas placas do monstrão que surgem toda vez que ele vai usar o raio atômico, é na verdade desenhado à mão. Eles pintaram os efeitos de luz quadro a quadro durante a pós-produção para parecer que as placas dorsais estavam brilhando. Maneiro, né? Isso porque vocês não viram o truque que eles usaram para fazer a cidade pegando fogo.
Eles atearam fogo na maquete. O fogo é de verdade. Agora imagine esse pobre trabalhador dentro dessa fantasia de 90 quilos no meio de uma cidadezinha em chamas. Cara, ainda bem que esse filme deu certo, porque se não tivesse dado, um mês depois esse cara tava preso e o diretor tava debaixo da terra. E diga-se de passagem, a trilha sonora desse filme é um espetáculo, cara. Ela é séria, muito dramática e muito exagerada pro que a gente tá assistindo aqui. E vamos e convenhamos que uma trilha sonora que valorize o que você tá assistindo tem muito valor. Ou você esqueceu o que a gente viu lá no Godzilla vs Megalon? O que eu quero dizer é que, mesmo com suas limitações, o filme ainda se mostra muito competente. Apesar de terem se passado mais de 70 anos, eu ainda considero ele um dos títulos mais firmes da franquia. E certamente é uma opção muito válida para quem quer conhecer melhor a origem do lagartão e não tem problema com produções mais antigas. Número 5. Invasion of Astro Monster. E dando início ao nosso top 5, nós temos um dos títulos mais curiosos da era Showa, e pra mim um dos mais únicos também. Apesar dele ter bastante semelhança com Ghidorah the Three-Headed Monster e ocasionalmente ser até confundido com ele. Invasion of Astro Monster foi lançado lá em 65, na época onde as coisas mais populares do mundo eram ficção científica e o espaço. Baseado nisso, a trama nos apresenta os primeiros inimigos alienígenas da série, os Exilians. Os caras que dariam início a uma prática que se repetiria umas boas vezes durante a era Showa, a presença de alienígenas. Nesse filme, porém, os aliens inicialmente invadem a Terra para pedir ajuda. Eles pedem que os humanos emprestem o Godzilla e o Rodan para que os ajudem a derrotar o monstro que está aterrorizando seu planeta natal, que é novamente o Ghidorah. Agora, perceberam por que esse filme é tão confundido com Ghidorah the Three-Headed Monster? Se não fosse pela ausência da Mothra, seria literalmente o exato mesmo elenco de kaijus do filme anterior. Mas as semelhanças acabam por aqui. A trama é bem diferente. Diabos, o Godzilla vai até pro espaço nesse filme. Alô? Bom dia! Oi. Nós viemos lhe buscar. Inclusive, essa até hoje é a única vez que o Godzilla foi levado para o espaço, o que é estranho visto que ele tem vários inimigos alienígenas. Ele e Rodan são abduzidos para outro planeta para sentar o sarrafo no Ghidorah de novo. E o Godzilla ainda manda o emote do Fortnite depois de mogar o Betinho. Brutal, não sobrou nada. Mas agora eu vou ter que falar da sacanagem, digo, do elefante na sala. Esse é até hoje o filme em que o Godzilla menos aparece. Então, quanto tempo de tela ele tem? 15 minutos? Aí eu estaria sendo muito otimista. 10 minutos? A gente não teve tanta sorte assim. Esse Songo Mongo não aparece nem por 6 minutos direito. No filme de 1h30. Puta que pariu, mas os caras ainda têm a cara de pau de botar o título alternativo do filme sendo Godzilla vs Monster Zero. Esse bunda seca mal aparece no próprio filme e tem o nome ocupando 1/4 do título. Mas se nessa produção o Godzilla sequer marca 6 minutos de tela, por que ele tá tão bem colocado na lista? Então, caras, vocês acreditariam se eu dissesse que o que carrega esse filme nas costas é a trama dos humanos? Teu cu. Pois acredite, porque surpreendentemente, o que na maioria das vezes é a pior parte dos filmes do Godzilla, aqui é genuinamente muito bom. O enredo é simples, mas é bastante cativante. Eu acho que como era a primeira vez que eles estavam trabalhando com a temática alienígena em um dos filmes do Godzilla, eles tinham bastante material para se trabalhar, então o enredo acaba sendo muito interessante. Tanto que ele carrega boa parte do filme inteiro, sozinho. Eu não recomendaria esse filme para alguém que começou a se interessar pela série agora, até porque a pessoa vai assistir para ver o Godzilla e não os brothers do filme do Godzilla. Leve em consideração quando você for assistir que você não vai ver muitas cenas do lagartão. Com isso em mente, eu garanto que a sua experiência com o filme vai ser muito mais agradável. Número 4. Mothra vs Godzilla. A partir desse ponto eu recomendaria qualquer um dos próximos filmes, independente se você é ou não familiarizado com a série. E acho que o exemplo perfeito disso é Mothra vs Godzilla, um dos mais clássicos de toda a saga. Foi aqui onde a Mothra apareceu pela primeira vez junto do Rei dos Monstros.
Apesar dela não ter estreado aqui, foi a partir desse filme que ela ganhou muito mais popularidade e viria a aparecer em vários dos próximos filmes do Lagartão. Na verdade, o foco aqui é bem mais na Mothra mesmo. Ela meio que é a mocinha aqui, então a gente tende a torcer por ela. Ela meio que acabou caindo na graça do público, não à toa ela viria a ser o monstro que mais apareceria na filmografia do Rei dos Monstros, além dele, claro. O papel dela aqui é impedir que o Godzilla destrua um ovo que foi parar na cidade. Esse ovo é muito importante, pois dela nascerá uma nova Mothra, que continuará o legado da sua progenitora, já que ela já está bem envelhecida e, portanto, logo vai falecer. E o Godzilla tá lá só pra atacar o terror mesmo. Tipo, sério, o Godzilla é um babaca nesse filme. Ele literalmente nem é citado até o momento de dar as caras. E a própria aparição dele é tão do nada quanto literalmente sair debaixo da terra sem aviso nenhum. Parece que ele nem tava no filme, ele só apareceu pela fuleiragem mesmo. Mas apesar disso, a luta deles é uma das mais lembradas entre os fãs, porque o Godzilla é covardemente mais forte que a mariposa. E ainda assim ele leva umas porradas. Destaque especial pra cena onde a Mothra pega o Godzilla pelo rabo tal qual uma lagartixa. Tá que pariu, fizeram pra avacalhar o cabo mesmo. Sinceramente, não tenho muito mais pra comentar sobre esse título. Ele é um filme bem feijão com arroz. É bem amarradinho, sem muita inovação, mas assim como feijão com arroz, ele continua muito bom. Número 3, Terror of Mechagodzilla. Esse aqui é um caso que me chateia um pouco. Terror of Mechagodzilla foi o último filme lançado na era Showa, e além do Godzilla, ele nos traz também o Mechagodzilla, vindo do filme anterior a esse, e nos apresenta um kaiju novo, o Titanossauro. Porra, não é esse Titanossauro não, calma aí, ó. Esse aqui, ó, pronto, esse aqui. Mas já eu comento melhor sobre ele. O filme não tenta inovar tanto assim na volta do Mechagodzilla. Pra falar a verdade, a sua trama é bem parecida com a do filme passado, onde novamente alienígenas querem conquistar a Terra e usam ele pra isso. Puta que pariu, mas nem Star Wars tem tanto ET quanto essa primeira saga do Godzilla tem. Na verdade, pra mim, o que mais se destaca mesmo é a trama do Titanossauro. Nela nós acompanhamos um cientista que entra em colapso após ser ridicularizado e ter sua recém-descoberta descredibilizada. No caso, o que ele descobriu foi uma criatura misteriosa residindo no fundo do oceano. Assim, no ápice da loucura, ele se une aos aliens para controlar o Titanossauro e se vingar de quem o desprezou. A trama não é ruim, mas lembre-se que esse filme tem o peso de ser o último da era Showa. É ele quem fecha a série. Em ordem de lançamento, no caso, porque cronologicamente esse posto ainda seria de Destroy All Monsters. Então espera-se que ele tenha algo que o valorize como o último, coisa que ele não tem, então ele acaba não se destacando. Mas sinceramente, esse é um dos meus títulos favoritos da saga. Não à toa ele tá com a medalha de bronze nessa lista. Trazer novamente o Mechagodzilla é sempre uma ótima ideia. Todo filme que esse Zé Ruela aparece é sempre um espetáculo, velho. Não à toa ele é um dos mais icônicos da série inteira. E não só retorna, como ainda vem acompanhado. Apesar de ser bem esquecível, o Titanossauro não é um kaiju ruim. Pra falar a verdade, ele nem é um monstro propriamente dito. Ele tá mais pra um dinossauro que foi descoberto no fundo do mar. E assim como o Rodan e a Mothra, ele ataca usando os ventos ao invés de soltar raio ou alguma coisa assim. Sabe, eu entendo a decepção de quem esperava que ele teria algo muito especial pra apresentar, sendo o último da série. Mas, rapaziada, vocês sabem que esse nunca foi pensado para ser o fechamento da era Showa, né? Isso aconteceu porque esse foi o filme com a menor bilheteria até hoje nos filmes do Godzilla. Inclusive, agora na pós-edição eu fui conferir o quanto que esse filme arrecadou. Globalmente, ele fez mais ou menos 20 milhões. Sabe o que isso significa? Que esse filme fez menos grana do que o Filho do Máscara. Ninguém planejava que esse fosse o último da série, só caiu no colo dele. Deixando de lado essa cobrança, que inicialmente não era nem pra estar na conta do pobre coitado, ele é um filme bom. Eu gosto da trama, gosto do fato deles trazerem novamente o Mechagodzilla e eu criei um pouco de carinho pelo Titanossauro. Entendo que não é um fechamento digno pra primeira era, mas separadamente ele é um filme bom. Número 2, King Kong vs Godzilla. E com a medalha de prata temos não só um dos mais clássicos crossovers da franquia, mas um dos mais marcantes da história do cinema, King Kong vs Godzilla.
esse que marca o primeiro encontro dos monstros mais famosos das grandes telas. Aqui nós acompanhamos o dono de uma empresa fracassada que, frustrado por patrocinar apenas programas idiotas na televisão, decide arrumar um jeito de aumentar a sua audiência. Como? Capturando a caceta de um gorila gigante, é claro. Mas pensando bem, eu acho que pra nós que podia ligar a TV e dar de cara com um sushi erótico do Faustão ou uma entrevista falsa do PCC no Domingo Legal, acho que a porra de um gorila gigante seria a coisa mais leve que você veria no domingo. O que importa é que, paralelo a isso, Godzilla retorna e novamente começa a atacar o Japão. E ele passa um bom tempo só metendo terror nos japa mesmo até chegar o macaco pra eles saírem no soco. E obviamente essa luta é uma das mais marcantes de toda a série. Não porque ela é muito boa, mas porque essa porra é uma das coisas mais hilárias que eu já vi na minha vida. E não, eu não tô falando isso só porque o Kong parece a Monga depois de usar a cara como para-choque de carro. Isso aí é a cara do demônio ou Satanás. É porque esses dois debilóides se agarram, se derrubam e se batem dignos de uma briga de bar. Vamos analisar a situação. Era o terceiro filme dos dois kaijus. O Kong já tinha enfrentado um tiranossauro, só que em stop motion, não em fantasia. E a última vez que o Godzilla lutou dentro de uma fantasia, saiu isso aqui. Ou seja, ninguém ali sabia como fazer esses dois tonhão sair na porrada dentro dessas fantasias de uma maneira muito épica. Então eles decidiram fazer a melhor coisa que se faz nessa situação. Chuta o balde e começaram a fazer o maior show de mungango que eu já vi na minha vida. E isso é demais, brother. Não dá pra, você falar que esses dois não estão se divertindo enquanto fazem essa desgraça, sabe? E essa liberdade acaba criando momentos muito fodas, tipo esse daqui do Kong enfiando a porra de uma árvore goela abaixo no Godzilla. Eu me recuso a acreditar que isso aqui tava no roteiro. E se tava, eu me recuso ainda mais a acreditar que alguém leu essa cena sem rir. E é essa a melhor definição pra esse filme. Absurdo, tosco, mas acima de tudo, incrível. Inclusive, sabiam que esse filme quase não existiu? Na verdade, a ideia do filme nasceu lá em 1950 e inicialmente o Kong enfrentaria o Frankenstein. De começo era previsto que o Kong lutasse contra uma criatura feita pelo neto do Dr. Frankenstein e se chamaria King Kong vs Prometheus. Esse roteiro foi, obviamente, recusado em vários estúdios americanos. Quem diria? Até que a Toho topou fazer o filme, mas trocou o Frankenstein pelo Godzilla. E graças a Deus, porque de feio já basta o Kong nesse filme. Se ele enfrentasse essa bosta aqui, provavelmente esse filme seria tão feio quanto um acidente de carro. Mas de verdade, eu adoro esse filme. Ele é uma galhofada do início ao fim. E é o resumo perfeito do porquê que eu gosto tanto da Era Showa. Ele é só sem noção, uma trecheira sem tamanho, uma galhofa sem fim. Mas no fim do dia, um filme divertido pra burro. E durante muito tempo, esse foi meu filme favorito dessa primeira era. Como ele foi um dos primeiros filmes a eu assistir, ele se consolidou durante um bom tempo no topo da lista. Mas lá no final da Era Showa, como um dos últimos filmes da década de 70, uma dessas produções conseguiu desbancar ele. E a essa altura do campeonato, acho que vocês já sabem qual é a produção que tá faltando na lista. Número 1. Godzilla vs Mechagodzilla. Se você prestou atenção no que eu falei no terceiro colocado, deve ter percebido o quanto eu gosto do Mechagodzilla. E obviamente o filme que estreia esse kaiju ficaria muito bem colocado nessa lista. Godzilla vs Mechagodzilla é um dos filmes mais adorados entre os fãs, não só por introduzir um dos inimigos mais fodas da franquia, mas também por ser um filme espetacular, cheio de explosões que dariam inveja até no Michael Bay. Essa produção traz novamente, adivinha só, uma trama com vampiro alienígenas. Eu não aguento mais essas porra de alienígena, eu não aguento. No enredo, esses seres do espaço vêm com o objetivo de conquistar a Terra, e para isso eles desenvolvem um monstro semelhante ao rei dos kaijus, o Mechagodzilla. Uma contraparte mecânica do lagartão equipada até os dentes com lasers, raios, mísseis e tudo que tem a capacidade de explodir. Eu não duvido que em algum lugar desse bicho deve ter um celular conectado na tomada. E meu amigo, este arrombado é absurdo de foda. De longe um dos nêmesis mais incríveis de toda a filmografia do lagartão. Mas eu vou deixar pra falar um pouco mais dele depois, beleza? Paralela ao plano dos aliens, a trama dos humanos cobre uma
perseguição, eu acho, onde nossos protagonistas encontram uma antiga estátua de um monstro guardião ancestral e precisam levar essa tal estátua até um templo. Pois, de acordo com uma profecia, um kaiju chamado King Caesar despertará de seu sono para enfrentar o Mechagodzilla. Esse que é um kaiju meio bunda. Quer dizer, ele é legalzinho e tal, o papo da profecia é muito interessante, mas trazer ele junto com o Mechagodzilla é que nem pôr uma vela do lado de um painel solar e esperar que ela brilhe mais. Apesar dele ser um monstro meio deslocado, o enredo dos humanos que envolve ele é genuinamente bom. Eu gosto muito quando produções bebem da fonte de temas orientais, e o segmento do King Caesar aqui entrega isso de uma forma que a Era Showa nunca tinha entregue antes. Mas quem rouba a cena mesmo é o gostoso do Mechagodzilla. Todo momento que esse bicho protagoniza automaticamente se torna uma das melhores cenas da Era Showa. Ver ele exibindo todo o seu arsenal, seja destruindo a cidade ou lutando, é sempre um espetáculo, velho. Simplesmente não tem como não ser fanboy fanboy, não tem como não ser fanboy do Mechagodzilla. Eu falei errado. Bem, eu não sei se o Mechagodzilla tem muitos fanboys, mas eu sei que ele tem muitos fãs e que acabou caindo na graça deles. Inclusive sendo até hoje um dos poucos kaijus que apareceram em todas as eras da série. Pra se ter ideia, nem o Anguirus apareceu em todas as eras dos filmes do Godzilla, e o Mechagodzilla apareceu. Claro que boa parte do crédito pelo filme estar em primeiro nessa lista vai ao Mechagodzilla, afinal o desgraçado só tem cena boa. A premissa de trazer uma contraparte do Rei dos Monstros nunca havia sido entregue na série até então. Mas o filme não se limita só ao Godzilla de lata, a produção é boa mesmo. A trama dos humanos, apesar de trazer os alienígenas novamente, eles fazem isso de uma forma não tão padronizada e repetitiva, até pra mim que já tinha visto uns 3 filmes que envolvem esses porra. E claro, a participação dos kaijus, que sempre são carregadas de explosões, raio e escambau, eleitas como as coisas mais épicas do mundo desde 1902. Em resumo, eu acho esse um filme muito formidável e até hoje não só um dos melhores da Era Showa, mas também um dos melhores de toda a saga, apesar da sua idade. Ele é o meu favorito dessa primeira leva de filmes e apesar de ter aí os seus 50 anos de idade, eu considero ele uma ótima opção para você que quer experienciar um bom filme de kaiju e conhecer um pouco as obras mais antigas do Rei dos Monstros. Bem, esse foi o meu ranking dos 15 filmes da Era Showa do Godzilla. Apesar de ser uma tosqueira e uma palhaçada sem fim, eu tenho muito carinho pela Era Showa e até hoje a tenho como minha favorita. A maioria dos filmes aqui são bem trash mesmo, e imagino que boa parte das pessoas que viram esse vídeo não simpatizam muito com a Era Showa, seja pela pegada mais galhofa dela ou por serem filmes de época. Mas foi um vídeo que eu gostei muito de fazer e pretendo continuar fazendo para ranquear os próximos filmes das próximas eras também. Dito isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se você gostou, considere se inscrever no canal e dar like nesse vídeo também. Então é isso aí, e até a próxima!